Boa noite, queridos irmãos, irmãs, companheiros da hora, tarefeiros, trabalhadores da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, retornando aqui à plataforma da TV ABBM, muita alegria em nossos corações para que esta noite possamos nós, de coração para coração, reunirmos, a nossa fé, a certeza desse amparo constante em nossas vidas, Deus em sua infinita bondade, Jesus, sempre, nosso modelo e guia, a nossa Mãe Maria Santíssima e todos que estão nos ajudando, nos amparando neste grande evento da nossa vida, Então vamos ler a página de preparo, todo mundo preparando para que a gente possa conversar, discorrer sobre um assunto maravilhoso, sobre o testemunho de fé, um exemplo ímpar. Renovar unificando, é do livro Sementeira da Fraternidade, pela psicografia do nosso irmão Divaldo Pereira Franco e ditado por diversos espíritos. Renovar unificando. Unificação em prol do ideal espiritista, combatendo a tirania do eu, com o escopo do bem geral, eis o nosso lema. Não importa as dificuldades que surjam, tentando obstaculizar o avanço. Tarefa de tal envergadura não pode receber compreensão alheia imediatamente. Primeiro é necessário equilibrar os programas de trabalho aos impositivos da fraternidade real. Unificar é harmonizar. Não estamos diante de um trabalho automático, e sim de uma sementeira apostólica a reclamar perseverança, carinho e abnegação. Para tal mister, necessitamos de esclarecer os companheiros sem a censura que deprime, nem a exposição palavrosa que humilha. Esse trabalho pode ser compreendido como uma unificação de planejamento em favor da realização edificante, unificação de esforços no auxílio a todos, unificação de pensamento objetivando o êxito dos empreendimentos, unificação de corações nas trilhas da fraternidade, unificação que nos identifique em nossa união com Jesus Cristo, o Mestre e Senhor. Unificação expressa a coordenação geral em benefício de todos, em nome de todos aqueles que rumam na direção da vida maior. Não é reunião de patrimônio vendível, nem agregação de móveis semiventes. Não é função dos tesouros que enaltecem a vaidade, nem mistura daquilo que o tempo consome e gasta. Unificação que transforme a fraternidade fria e inexpressiva em chama de vitalidade inextinguível. Jesus, desejando propagar a mensagem sublime e luminífera da Boa Nova, chamou 12 corações para as bases da sementeira, 70 para a anunciação dos postulados de amor e 500 para alargarem as fronteiras do reino dos céus entre os homens da terra. E até hoje, como abençoado pastor infatigável, continua unindo as ovelhas em torno do seu apostolado. Reunir, portanto, em igualdade de condição é unificar. E agora, às vésperas da nossa integração definitiva aos postulados espíritas, é indispensável renunciar para ajudar, unificando para preservar, a fim de que o amanhã nos encontre como campo feliz, onde as sementes do amor, multiplicadas em luz, se transformem no sol fecundo, mensageiro do eterno sol, clareando os roteiros do mundo. José Lopes Neto. E assim, meus irmãos, sob o amparo dessa belíssima página, palavras luminosas, vamos orar e iniciar essa trajetória
de tempo que nos cabe para confabular, para falar, para esclarecer e para agradecer sempre. Senhor da vida, nós agradecemos estarmos hoje a falar, a comentar, a passar os ensinamentos de um exemplo vivo que nas paragens da terra, sob a custódia do amor incondicional, é presente em nossas vidas. Nós estamos muito agradecidos pela influência magnânima desse irmão, do qual homenageamos hoje. E a homenagem maior, Senhor, é o trabalho profícuo na doutrina espírita, no bem comum, no bem que eleva, no bem que afaga, no bem que socorre, no bem que auxilia, no bem que ampara. Assim, nesta noite estaremos juntos. Bênçãos e luzes, Senhor da vida, agora e sempre. Graças a Deus. E assim, meus irmãos, nós estamos aqui juntos para conversarmos em todos os âmbitos da leitura, das informações, da biografia. Nós temos vastas informações, lúcidas presenças no que concerne ao trabalho, ao serviço do bem e ao amparo. Nós estamos vivendo momentos desafiadores, com certeza, momentos de mudanças, momentos que vão passar. Mas antes de passar, nós temos que estar nos preparando dia após dia, na nossa intimidade espiritual, na nossa vida, na nossa casa. E um flagelo está campeando a Terra. Esse flagelo se chama pandemia. Dores, acerba, perdas, comoções de todos os níveis e as dores aumentando. Mas eis que o nosso irmão mais velho, Jesus, ele proclama nos idos de mais de 2000 anos a palavra amor e explicita e coloca-se no exemplo dela para com todos nós. E isso é fato, por conta de tantos erros, tantos tempos peregrinando sobre a terra, encarnação e desencarnação, vidas sucessivas, existências sucessivas, vida uma só, em muitas reencarnações. E dentre essas reencarnações, nós temos exemplos a seguir, exemplos fecundos, exemplos que notadamente são exemplos de amor. Mas antes de tudo, de trabalho, de aceitação, de esforço, de labuta mesmo, igual a nós que estamos aqui nessa vida, lutando, né? Não está sendo fácil, está sendo bem difícil, né? E eu digo a vocês, difícil, não podemos reclamar. Trabalhoso? Sim, porque tudo dá trabalho, tudo é trabalho. Não podemos esquecer isso, tudo é trabalho. E o trabalho, ele exerce em nós a capacidade de nos movimentar, né? Tanto no âmbito do pensamento, da fala, da articulação mesmo do corpo, do ir e vir. E esse trabalho nos remete a um benfeitor, como temos muitos benfeitores, né? O benfeitor maior, Jesus. Aí na gradação espiritual de elevada estirpe, moral e amor perene, nós temos a Mãe Maria Santíssima. Nós temos os nossos anjos de guarda, guias protetores. E temos ele, nosso homenageado do dia de hoje,
Quando a gente fala homenagem, a gente fala assim, vamos fazer homenagem para fulano, para Beltrano, encarnados, nas nossas vistas humanas. Mas quando a gente trata de homenagear um trabalhador que ainda continua labutando, cujo nome reverbera nas fibras mais sutis da nossa alma, o nosso irmão Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, o inovidável irmão, que das paragens que poderia ter já a convite, ele pede que fique. Ele faz o pedido à nossa Mãe Maria Santíssima, que fique, para que ele continue atendendo, continue amparando, continue socorrendo, continue exercitando o seu amor em todas as frentes de trabalho que ele, como espírito, quando aqui esteve próximo de nós, encarnado, eu digo encarnado, obrou em todas as frentes que a sua disposição intelectiva, moral, amorosa, pudesse, né, e desse para fazer como ele bem fez. Político, escritor, né, escrevia nos jornais, debatedor, né, médico principalmente, em todas as frentes onde ele era o enviado, aquele que promovia a melhora, aquele que promovia o aconchego e sempre com a sua mente ligada, né, ao que podia fazer pelo próximo. Católico, de raiz familiar, e num certo tempo onde ele exercia já a sua maioridade e veio para o Rio de Janeiro, todos sabem que ele nasceu em Jaguaretama, Riacho do Sangue, no Ceará, bem distante daqui. Mas como o Rio de Janeiro era, né, a capital de grande influência na época do Império, e aqui é que tinha as faculdades mais renomadas, tal, ele veio para cá. E ao chegar aqui, só, né, num pequeno quarto onde morava, e muitas informações chegavam até ele. E aí ele começou a questionar com seus pensamentos. Jovem, então tudo que vinha para ele observava, mas aí ficou meio abalada a sua fé religiosa, né? Que era o catolicismo, e muito ateísmo na época. Vários pensadores, lhe deu uma certa nuvem, né, ao entorno dos seus pensamentos e as suas atitudes em relação à crença, né, a acreditar, creio ou não creio. Mas quando a criança é evangelizada, quando a criança é colocada à disposição dela o caminho de uma religião, isso fica marcado pelo resto da vida na sua alma. Pequena na sua alma, tão frágil e tão moldável como se for argila. Assim é a criança. E assim aconteceu com ele, nosso irmão. E aí, naquele momento de vida tal, ele vai se consorciar pela primeira vez, no primeiro matrimônio. E essa alma feminina que chega até ele, ela é de raiz católica. E ele, muito compenetrado, muito observador, lança-lhe os olhos e começa a ter o diálogo e ver que esta moça carrega em si uma religiosidade. E aí ele percebe e respeita. E naquele tempo, muito era versada o catolicismo e era toda uma formalidade.
E aí ele se volta, compenetrado nessa ação da sua querida companheira, amada companheira. E aí o coração dele começa já a ficar mais suave diante daquele momento de nuvem que passou pela sua cabeça em relação à religiosidade. Mas enfim, mas na sua inteireza espiritual, reencarnado nessa vestimenta física que ora obrou tanto trabalho, já percutia nessas fibras a observação daqueles que sofriam, daqueles que passavam necessidade. Porque o espírito ele vem de longas romagens, né? E não foi diferente com ele. Romagens essa que fez o sentido do seu caminho ser tão iluminativo e se tornar um arauto do bem maior, do amor pela expressão do seu trabalho. E assim ele caminha, vai, contrai matrimônio e depois, como todos nós, viventes dessa terra, passa por situações difíceis, perdas, né? Perdas de ente querido. Essa sua primeira companheira desencarna, um período de 5 anos de matrimônio, e deixa-o com 2 filhos. E depois, nesse caminhar da vida, ele contrai o segundo matrimônio. Proximamente, essa pessoa também o atinge no coração com os sentimentos mais sublimes. E ele é coroado de êxito pelo casamento, a segunda união. E dessa segunda união ele tem mais 7 filhos. E todos numa situação onde a sua condição financeira era bastante boa. Bastante boa. Vem de uma família onde os Bezerras, lá na cidade natal do Ceará, Riacho do Sangue, armazenava, né, tinha muitos haveres de propriedades, enfim, era uma família que não era uma família com dificuldade. E ele, pela luta dele, estudando medicina, fazendo o seu curso aqui e lá, ele foi caminhando com essas condições que a vida lhe deu. Mas isso não quer dizer que em nenhum momento ele não teve os seus dissabores, as suas tristezas, e lutou muito, principalmente nas perdas, porque depois que ele consorciou-se, veio os filhos, aí ele teve também os reveses da dor, da perda, de filhos pequenos que foram apartados dele pelo desencarne. E depois a segunda esposa também desencarna e a luta dele é muito grande. Nós podemos voltar um pouco de ver esse coração tão querido. Quando ele veio para o Rio de Janeiro, ele via quanta dificuldade era uma pessoa vindo de um outro estado, principalmente naquela época, né, muito distante, mais de 100 e poucos anos atrás. E ele fez uma coisa muito bonita, que estudando a gente percebe como essa alma ela se preocupava com o próximo. Ele fundou uma paragem, né? Uma hospedagem para todos aqueles seus conterrâneos que vinham de fora, que vinham lá da cidade natal. Muitas vezes vinham para tentar a vida, na maioria das vezes, por conta da seca, nesse período, uma grande seca, como costumamos ver, né? Mas naquela época foi bastante ferrenha essa seca. Então muitos vinham e ele fez essa movimentação de um albergue, pensando nos seus, né, conterrâneos, e assim ele fez. Essa é uma particularidade de um coração bondoso, né? Não pensou em si, ele pensou em trazer esse amparo para quem estava chegando nos primeiros dias, primeiros momentos na cidade do Rio de Janeiro, né? Que era o momento que estava se vivendo. Então, por aí a gente vai vendo quantas minúcias e quantas coisas esse ser participou com muita influência na sua vida.
Então ele atua no campo da política, ele atua no campo da medicina, e a medicina era quem mais o atraía, de cuidar do outro, né? Muito inteligente, muito capaz, faz estudos primorosos, adentra das intrincadas anomalias que o ser humano traz. E na época precisava ter uma mente bastante brilhante, né? E uma determinação muito grande, porque hoje nós sabemos que quem estuda medicina é um sacerdócio, é uma condição bastante de perseverança, de capacidade intelectiva, e vir mesmo para esse fim, olhando de uma maneira bastante profunda esse momento de se especializar. Porque temos agora cada um especializando, né, no ramo que lhe apraz o coração e principalmente o que nós viemos fazer aqui na Terra. Como ele tinha consciência inata de que era um compromisso muito grande. E assim, diante dessa caminhada dele, ele se depara com a doutrina espírita. Primeiramente, ele lê a Bíblia de um lado para o outro, toda. E a Bíblia, né, faz a diferença no seu caminhar. Como ele era católico e ainda não tinha lido a Bíblia? Ainda não tinha. Mas ele leu a Bíblia. Após ele ler a Bíblia, ele ganhou o Livro dos Espíritos. E ele ficou meio assim, será que eu leio? Porque a Bíblia trouxe um grande conforto para ele naquele momento tão difícil que ele estava vivendo, que foram muitos momentos, né? Mas assim mesmo, ele atiça a curiosidade e começa a ler. E ele lê no bonde, as primeiras páginas, quase lê todo o Livro dos Espíritos, de uma hora para outra. E ali cai a ficha e ele fica muito feliz, porque aquelas letras luminosas, aquelas palavras, não eram palavras desconhecidas, conteúdos basilares, desconhecido àquela alma, não era. Então atinge profundamente as suas fibras mais sutis e toca-o. E ao tocá-lo, ele se coloca como assim, dizendo, sou espírita. E aí junto àqueles irmãos que eu admirava muito no ramo da política, de todo lugar onde ele ia, como médico, porque ele atendia os pacientes em lugares onde podia ser paga a consulta e também atendia quem não podia pagar a consulta. Desde aquele momento, ele fazia esse olhar caritativo, esse olhar de amparo. E por aí todos sabem, já ouviram grandes colocações a respeito dessa vida, como era, né, de fazer esse bem através da medicina que ele estudou e pelo bafejar amigo do grande médico das almas nossas, que é Jesus. Então, aí nesse momento ele se torna espírita e fala para mais de 2.000 pessoas e se declara como espírita, num conglomerado de mais de 2.000 pessoas. Naquela época, se colocar dessa maneira, era realmente quem queria ser e fazer o que pudesse fazer, o que pudesse ser, né? E nessa condição, nós podemos caminhar nesse momento de que tudo que nós podemos fazer para melhorar a nossa vida aqui, para fazer a caminhada, fazer o nosso encontro e administrar isso também na casa espírita, porque se somos espíritas precisamos ter essa condição de fazer, estudando, esclarecendo, para que cada vez mais nós possamos interagir com o que nos é dado. Então vocês imaginam, luta, desafios, não foi nada fácil, tudo foi muito
trabalhoso. E hoje, na condição que nós nos encontramos, onde os desafios são grandes também, onde cada coisa que a gente está vivendo, cada momento que nós estamos aqui, né, desafiando a vida em relação a superar os reveses, nos condicionando primeiramente a ficarmos em casa, e agora, com o advento da vacina, que é um grande salto da ciência, que em tempo recorde faz a vacina, mas isso não quer dizer que nós estamos já livres de todo o mal que nos acomete, de todo o flagelo que estamos vivenciando. E por que esses flagelos? E por que essa condição nossa? E por que estamos vivendo isso tudo? Porque tudo tem uma razão, não está nada fora do contexto. E pandemia por pandemia, nós já tivemos várias pandemias, várias. E fomos passando, né? Revigorando. E essa de agora é o quê? Essa de agora é o fechamento, né? O caminhar para essa condição nossa de mundo de regeneração. Mas não é amanhã, nem daqui a 15 dias, nem no ano que vem. Tudo é muito lento e é um processo. E esse processo ele já vem sendo encaminhado para nós. Então, hoje falar de uma condição, de um ser que está junto a nós, porque nós não temos dúvida da presença desse ser junto a nós, embora não esteja encarnado no corpo físico, mas ele está no corpo espiritual, das suas vibrações, do seu pensamento que amplia com o amor que o assiste e que é nato nele. Nato. É da sua natureza, como é da nossa natureza. Mas ele atingiu e galgou valores, lugares, concepções, bebe de informações luminosas e trafega sobre a égide dos mais iluminados seres para concretizar a sua tarefa, para executar a que veio e como está. Esse é o doutor Adolfo Bezerra de Menezes, nosso vovô, do qual recebe tantos chamados, tantas súplicas elevam-se da terra para ele. Eu imagino como ele deve fazer. Aliás, a minha imaginação é muito estreita, mas eu ainda continuo imaginando. Quantos bilhetinhos, quantas rogativas que sobem dos corações dos encarnados aqui na Terra. Continuemos, meus irmãos, fazendo isso, obrando por essa natureza intrínseca à nossa fé, né? Acreditando que nós não estamos sozinhos, e eu sempre falo isso, nós não estamos sozinhos. Jesus, em sua caminhada aqui no plano da Terra, o seu exemplo vivo de amor, ele deixa para nós almas tão queridas, espíritos tão amados, que circundam a sua vibração de amor e que fazem essa operação entre nós aqui na face da Terra. Nós estamos falando de um arauto, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, mas temos vários, não temos incontáveis, temos anônimos também, que passam fazendo bem, e temos eles que nós não podemos não citar. Chico Xavier, Irmão Dulce, Maria Teresa de Calcutá, Gandhi, quantos, os santos, os amigos, os irmãos, muitos. Irmã Sheila, irmã Sheila, quantos irmãos. Então, por que nos apequenarmos e acharmos que estamos entregues à dor fecunda, à dor que vai nos levar à derrocada? Para começo de tudo, a dor é a alavanca do progresso. Precisamos entender o que a dor representa
nessa feira evolutiva nossa. E nesse atual momento que estamos vivendo, precisamos entender por que o nosso amigo, o nosso irmão Dr. Bezerra, ele fala sobre a coragem e a fé. Coragem e a fé, que é a construção do alicerce seguro, fazendo com que a edificação construída através de nossas experiências se mantenha erigida apesar dos abalos sofridos durante a construção. Então, a coragem, a fé, é essa representação de um trabalho do qual nós abraçamos, não somente na casa espírita, mas é um trabalho de edificação das nossas vidas, junto aos nossos familiares, junto às nossas companhias que elegemos para estar ao nosso lado. Companhias aquelas que vemos e aquelas que não vemos também. Porque se somos espíritas, estamos caminhando com tamanha oportunidade, onde o véu ele se queda, para que a luminosidade dos postulados da doutrina espírita, das palavras luminosas de espíritos intercessores que nos chamam e nos convocam para a renovação, porque o Cristo é consolador. Então que nós possamos abrilhantar mais essa noite. Nós vamos fazer o seguinte: a oração, ela é um intercâmbio essencial para que a nossa atitude mental modifique, para que a nossa vida mental mude de padrão. Um exemplo: muitas vezes a gente está muito sobrecarregado, até por conta de tudo que estamos vivendo. Vamos orar, que é um dos elixir que vivifica e padroniza em alto nível o nosso campo mental. Então eu convido a todos vocês, agora nesse momento, quando dessa colocação que fizemos, onde o nosso querido irmão Bezerra de Menezes, nos idos das suas reencarnações, como Zaqueu, após o desenlace do nosso Mestre Jesus, ele vai à casa da Mãe Maria Santíssima e lá ele se depara com aquela bela figura e ele descreve como sendo um anjo. Ele olha para ela e nem consegue, tamanha é o seu choque em termos de vibração, a sua timidez. E uma explicação a respeito disso. O Zaqueu, naquela época, publicano, cobrador de impostos. E aí, para o momento que era usado, ele, pode-se dizer, é o 13º apóstolo. Mas por quê? Ele muda de nome. Já não é mais Zaqueu, já é Matias. E o nosso 12º apóstolo, que é o Judas, desencarna pelo suicídio. E para compor esses 12, ficou o 13º na história, no movimento de ir buscar como ficou essa relação. Então, esse espírito, naquele momento que enverga o corpo, Matias, novo nome de Zaqueu. E voltando nesse momento que ele se depara com a nossa Mãe Maria Santíssima, ele fica muito, muito emocionado. E ela se acerca dele, e ele beija a mão dela. E ela agradece. Matias, muito obrigada por você ter acolhido meu filho em sua casa. Aí ele olha para ela e diz: pois é, minha mãe. Ele foi o único amigo que eu tive na Terra. Isso emociona profundamente. E desse momento em diante, a nossa Mãe Maria Santíssima diz a ele: então,
és meu filho também. E ele se enche de alegria, assim como ela fez e como ela é a mãe de todos nós aqui na Terra, né? Aí, por conta desse momento, nós vamos pedir a todos que vamos fazer uma prece. Não é ainda a prece final, mas é para brilhantar esse momento nosso. Prece à Mãe Santíssima. Mãe Santíssima, enquanto as mães do mundo são reverenciadas, deixa que recordemos a pureza incomparável e o exemplo sublime. Soberana, que recebeste na palha singela o Redentor da humanidade, sem te rebelares contra as mães felizes que afagavam espíritos criminosos em palácios de ouro, ensina-nos a entesourar as bênçãos da humanidade. Lâmpada de ternura, que apagaste o brilho para que a luz do Cristo fulgurasse entre os homens, ajuda-nos a buscar na construção do bem para os outros o apoio de nossa própria felicidade. Benfeitora que te desvelaste incessantemente pelo mensageiro da eterna sabedoria, sofrendo-lhe as dores e compartilhando as dificuldades sem qualquer pretensão de furtá-lo aos propósitos de Deus. Auxilia-nos a extirpar do sentimento as raízes do egoísmo e da crueldade com que tantas vezes tentamos reter na inconformação e no desespero os corações que mais amamos. Senhora, que viste na cruz da morte o Filho Divino, acompanhando-lhe a agonia com a lágrima silenciosa de tua dor, sem qualquer sinal de reclamação contra os poderes do céu e sem qualquer expressão de revolta contra as criaturas da terra. Conduze-nos para a fé que redime e para a renúncia que eleva. Missionária, salva-nos do erro. Anjo, estende sobre nós as níveas asas. Estrela, clareia-nos a estrada com teu lume. Mãe querida, agasalha-nos a existência em teu manto constelado de amor. E que todas nós, mulheres desencarnadas e encarnadas em serviço na terra, possamos repetir diante de Deus cada dia a tua oração de suprema fidelidade. Senhor, eis aqui tua serva, cumpre-se em mim segundo a tua palavra. Amália Franco. E assim nós vamos caminhando na nossa fala, agradecendo muito a todos vocês e vendo cada dia mais que essa que tutela o nosso patrono, que é a nossa Mãe Maria Santíssima, sempre está ligada nas suas confabulações acerca do atendimento a cada coração que chora, a cada coração que pede, como nós falamos anteriormente. Quantos pedidos sobem desses corações aqui da terra? Principalmente agora, sempre houve esses pedidos, mas agora nós devemos, assim, nos permanecermos vigorosos nessa fé, fazendo a nossa parte e não querendo que algo de espetacular aconteça sem nós fizermos o mínimo do esforço que precisamos e devemos fazer, meus irmãos. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens de boa vontade, porque todo aquele que faz o bem merece que o bem o acompanhe. Alma querida, entregamos a Ti a nossa gratidão. Que o Teu afago nas noites mais doridas dos nossos queridos que estão nos hospitais, nos cárceres, daqueles que foram apartados abruptamente da convivência física. Ampara, Senhor da vida, todos aqueles que estão nas suas dores cruciantes, sem pão,
sem um emprego. Enfim, que o anjo Ismael, em sua caminhada pelo mundo e pelo Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, Deus, Cristo e caridade, eis a fonte sublime para deixar cada um dos seres que pedem a condição que lhes cabe de pedir, mas também de aguardar na fé, na contrição, na reformatação dos seus pensamentos, das suas índoles, para que cada vez melhor sorvam esse amparo divino que vem e não escolhe. É o amparo divino que desce e que permeia os espaços e que condiciona cada um a receber o quanto do maná, para que possam restabelecer no campo da saúde física, da saúde espiritual, da saúde mental. Creiam, meus irmãos, que a todo momento que se ora, se faz o tratado e o enlace vibratório, para que todos permaneçam no nível equânime, onde a solicitude que se pede cheguem até cada um de acordo com a misericórdia e a intercessão divina. Mestre, Senhor da vida, dulcifica os corações abalados pela inconformidade que os habita nas horas cruciantes que estão a viver no plano da terra. Mestre, Senhor, que no vigor do teu amor entrelace coração a coração, para que sintam a harmonia que desce, que embala, que fortalece a cada um, pois que sabemos que a luta é grande, o trabalho edificador é ainda maior. Mãe Santíssima, que os filhos da terra sejam amparados sob o teu amor, o teu manto sagrado, onde a divindade faz nascer a esperança, o elixir da vida, para continuarem as lutas acerbas, edificando a cada um no contexto familiar, pois o amparo é perene. Vida sempre, correção ainda mais. Não haverá de ter ranger de dentes, onde a unificação sob o amparo do Mestre Jesus a fortalecer-vos nas lidas do dia a dia. Pais, caríssimos irmãos, filhos da nova era, o novo porvir, eia, avante, que a misericórdia divina estanque as atrocidades, as intemperanças, as confusões que campeiam a terra retificadora do amor. Paz e bem, graças a Deus, do mínimo e paternal de sempre. Misericórdia, muita paz.
assim, agradecemos a presença de todos e até uma outra oportunidade. Graças a Deus.